Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para o terceiro episódio do Pandcast. No primeiro episódio, eu falei sobre sites para pesquisar por artigos científicos e dei dicas de como identificar um bom artigo, um trabalho de qualidade. No segundo episódio, eu dei o passo a passo de como consultar o Qualiscaps na plataforma Sucupira. E hoje eu vou falar como que você identifica se um artigo ele é útil ou não para você, sem precisar ter que ler o artigo inteiro. Geralmente, quando a gente está pesquisando por algum tema, a gente se depara com algum artigo, esse artigo tem o título semelhante ao assunto que a gente está pesquisando e a gente conclui que provavelmente aquele artigo vai ser útil para nós, mas algumas vezes ele não é. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa, um artigo, um projeto sobre e-commerces no Instagram. E aí você encontra um artigo que o título é E-commerces no Instagram em tempos de pandemia. Você acha que pelo título talvez possa ter informações nesse artigo que vai ser útil para o seu trabalho. Mas aí, quando você acessa o artigo, você percebe que está falando só sobre mais voltado para a pandemia, para questões de saúde, para questões econômicas, e não está falando tanto de e-commerces no Instagram, que no caso é o assunto do seu interesse. Então, como que você pode fazer para identificar se o artigo é interessante para você de maneira mais fácil? A primeira dica é usar o atalho Ctrl F e procurar pelo termo que você está pesquisando. Então, dando sequência nesse exemplo dos e-commerces no Instagram, você precisa que seja e-commerces de Instagram, necessariamente. Então, você pode usar no Ctrl F a palavra Instagram. Se no artigo inteiro você fizer uma busca usando esse atalho e não tiver a palavra Instagram em lugar nenhum desse artigo, provavelmente não tem a informação que você quer, se você estiver buscando uma informação especificamente relacionada com o Instagram. Agora, vamos supor que você deu o Ctrl F e achou a palavra Instagram em várias partes do artigo. Então, você parte para o resumo. Você lê o resumo e você vê se o assunto do resumo está relacionado com o que você está buscando. Se não tiver, também pode descartar o artigo. Se tiver, o terceiro passo é você ler a conclusão antes de você ler o artigo inteiro. Porque o que acontece? Quando a gente cita um artigo, a gente cita só as palavras daquele autor. A gente não cita as palavras dos autores que aquele autor citou, que é algo que pessoas que estão iniciando em trabalhos científicos cometem muito esse erro. Então, por exemplo, vamos supor que você está acessando o trabalho da Maria. E aí, no trabalho da Maria, a Maria citou o José. A informação dita pelo José é uma informação relevante para você. Então, você pega aquela informação, cita no seu trabalho e coloca o nome da Maria. Isso é errado porque aquela informação veio do artigo do José. Ah, mas e se eu quiser citar o artigo do José? Então, você vai nas referências do artigo da Maria, procura o artigo do José e aí lê o trabalho dele e cita o nome dele. Ah, mas se eu não posso citar o trabalho do José que está no artigo da Maria, o que eu posso citar do artigo da Maria? Você pode citar as informações que estão ali que foram feitas pela própria Maria. Geralmente essas informações ficam nas conclusões, talvez um pouco ali nos resultados também. Geralmente, no referencial teórico, são sempre outros autores, na introdução também. Então, é ali mais para o final do trabalho que vai ter as informações que você vai poder citar. E por que você não pode citar o José estando no trabalho da Maria no seu trabalho? Olha, primeiro,
Se você citar o que o José falou no seu trabalho e colocar o nome da Maria, você não vai dar crédito para o autor que de fato fez aquele pensamento. E outra coisa, se você cita no seu trabalho o que a Maria escreveu e coloca o nome do José, também está errado, porque o que a Maria colocou ali é a interpretação dela, a partir da visão dela, a respeito do trabalho do José, o que não quer dizer que necessariamente está certo. Então, talvez ela interpretou errado e você está replicando o erro dela no seu artigo. Dando gancho nesse assunto, outra questão muito comentada é como se faz a relação de vários autores no seu trabalho com o texto que você está fazendo. Então, por exemplo, você encontrou um autor que está falando sobre e-commerces e outro autor que está falando sobre negócios no Instagram. Como que você vai fazer a relação desses dois autores? Nesse momento, você tem que trazer um pouco de técnicas de redação mesmo, de quando a gente estudava isso geralmente no ensino médio, para dentro do seu artigo. Então, você tem que usar termos de ligação, você tem que fazer uma ponte com as suas ideias, palavras como embora, entretanto, portanto, ademais também é muito usada. E também fazer relações com o que você está escrevendo. Então, por exemplo, se você tem uma informação falando sobre negócios no Instagram, uma informação falando sobre e-commerce, e você quer juntar essas duas informações, a ponte que você precisa fazer seria uma frase mais ou menos do tipo: considerando que os e-commerces são assim, assim, assado, e que as características de negócios do Instagram é X e Y, isso demonstra que ter um e-commerce no Instagram é algo vantajoso ou é algo desvantajoso. Você vai construir o seu pensamento a partir das informações dos autores diferentes que você vai utilizar para compor o seu trabalho. Uma dica que eu queria ter dado no último podcast, mas que eu deixei para esse para não ficar muito grande, quando você for publicar um artigo e você estiver escolhendo a sua revista, além dos critérios de qualidade, né, usando o Qualiscaps, tem outras medidas também, mas para quem está iniciando, o Qualiscaps é mais do que suficiente. Uma coisa importante é você olhar quanto tempo aquela revista leva para publicar um artigo. Porque se você estiver publicando, mandando aquele artigo, submetendo aquele artigo na revista, com a intenção de conseguir uma pontuação para algum processo seletivo, e a revista demorar demais, talvez aquilo não seja útil para você. Então, o que é legal você fazer? Olha nos artigos que já foram publicados a data que o artigo foi enviado para a revista e a data que ele foi aprovado, porque a partir daí você consegue ter uma ideia de quanto tempo aquele artigo leva para ser aprovado naquela revista. Não só aquele artigo, mas outros também. É legal você abrir pelo menos uns 3 artigos de umas 2 edições ou 3, para você ver se tem realmente um padrão aproximado do tempo que o artigo leva para ser aprovado, ou se aquele ali foi discrepante, porque às vezes você abre tá lá um prazo de 4 meses e todos os outros tá 1 ano e meio. Então, a tendência é ser 1 ano e meio. Bom, então eu encerro mais um podcast. Um excelente domingo para todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, não só nesse episódio, mas também no episódio 2, no episódio 1, podem entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja no direct. Minhas informações estão todas no Instagram, Pamela Souza Dias, que vai ser um prazer esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer termo que talvez você não conheça, algo que talvez eu possa ter falado rápido. É um prazer ajudar todos vocês. Obrigada por ouvir mais um podcast e até a próxima semana.